A lição número 2 desse texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, a segunda lição que a gente extrai dessa série de vencendo a escravidão do pecado e os vícios são pecados também, propriamente dito. A segunda lição que eu quero extrair é: quando tratamos o pecado somente como uma fraqueza, nosso senso de responsabilidade diminui. É quando você diz assim, é uma fraqueza e eu não dou conta de dominar essa fraqueza, já tentei de todas as formas e não consigo. Bom, é a mesma coisa se você estivesse dizendo, olha, eu não fui regenerado. Porque a luta contra o pecado é algo terrível mesmo, e quanto mais você se acostuma com ele, mais você vai se acostumando com ele, e mais o seu senso de responsabilidade vai diminuindo, porque você vai automaticamente colocando a culpa nas pessoas, colocando a culpa no sistema, colocando a culpa nos seus pais, colocando a culpa na sua esposa, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa em tudo. Ou seja, o seu senso de responsabilidade diminui. Né? Então nós precisamos entender que o pecado ele é muito mais do que uma fraqueza a qual você não consegue dominar. O pecado é pecado. Ele precisa ser confessado e abandonado. Eu sei exatamente que todos nós, como crentes, muitas vezes nos sentimos aprisionados por alguma coisa que praticamos que não é bom diante dos olhos do Senhor. Mas se você ficar rotulando o seu pecado como fraqueza, repito, seu senso de responsabilidade diminui. Né? E diminui muito. Né? Às vezes você vai ficar alegando, não, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ou você vai ficar usando aquelas teorias dos 4 temperamentos, né? Não, eu sou fleumático, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não tem nem base científica, né? O Martin Bobigan vai falar exatamente sobre isso, né? Que isso aí são falácias, né? Que as pessoas usam, que às vezes os pastores até usam, os crentes usam, e até mesmo para o senso de responsabilidade diminuir, né? Não, eu sou assim e acabou. Não, a gente precisa mudar, precisa ser transformado à imagem de Cristo Jesus. O texto ele fala exatamente que Deus não tenta ninguém, né? No contexto anterior, nos versículos anteriores. Os posteriores vai falar que toda boa dádiva vem do Senhor, ou seja, Deus não pode tentar ninguém. Né? Provar é uma coisa, permitir a aprovação é uma coisa, tentar é outra. Tentação é uma coisa que vem do maligno e algo que vem, como o próprio texto diz para nós aqui, do quê? Da nossa cobiça. A nossa própria cobiça. Então, o mundo, a carne e o diabo trabalham constantemente contra as nossas vidas. Ok? Então, tem momentos que realmente você foi atraído por alguma questão interessante do mundo, sugestão de Satanás, ou pela sua própria cobiça, que é alimentada constantemente. Então, não pode ficar culpando a Deus pelo que acontece na sua vida. Em alguns momentos você precisa dizer, não, foi o diabo, mas em outros momentos você precisa afirmar, realmente é minha carne. Meu coração está desviado das coisas de Deus. Então a gente precisa reconhecer isso. Né? De fato, Deus não pode tentar ninguém. Né? Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? A gente fica colocando a culpa em todo mundo, né? Tudo que acontece de mal nas nossas vidas é a culpa das pessoas. Não. A gente precisa entender que nós temos um coração que é inclinado à idolatria, à corrupção. Então a culpa é o pecado da cobiça, é o desejo. Né? O culpado é o coração idólatra, herdado de Adão. Né? É o coração caído, diz o próprio versículo 14. Né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. Né? Então é o nosso próprio desejo maligno que nos atrai e nos seduz. Essa palavra desejo é uma palavra que envolve a questão carnal. Tem conotação sexual? Tem, mas tem uma conotação também mais abrangente, né, que pode incluir aqui qualquer tipo de desejo
carnal, desejo por poder, desejo por glamour, por dinheiro, por sexo, enfim, seja o que for, essas áreas de atuação do ser humano. Então, que tal a gente assumir a nossa responsabilidade? Que tal a gente assumir que, de fato, nós temos culpa nisso? Que tal a gente entender que a herança adâmica, ela, embora tenhamos sido regenerados, a herança adâmica ela é uma luta constante. Nós temos poder para lutar contra a herança adâmica. Até o dia que o nosso corpo vai ser transformado e a gente não vai precisar mais de ter essa luta, graças a Deus. Mas enquanto o Senhor não vem para nos resgatar, nos buscar desse corpo corruptível, nós estamos travando essa luta. Então você precisa compreender isso, aceite, se responsabilize pelo que você faz, pare de ficar culpando os outros. O cônjuge, né? O cônjuge tem essa mania, né, de ficar culpando, né? Por que você se masturbou? Não, por conta do meu marido, da minha esposa, do meu marido. Por que você furtou? Não, é porque meu filho precisava de leite. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa se responsabilizar. Não, eu fiz isso porque eu sou um pecador, nasci com a herança de Adão, fui recriado à imagem de Cristo pelo mérito, a justiça de Cristo, mas ainda luto até a volta do Senhor, ainda luto contra o pecado. Então é difícil reconhecer o erro, é muito difícil reconhecer o erro, porque reconhecer o erro envolve uma certa vergonha, né, pública, né? Então façamos isso e a gente com certeza vai vencer diariamente essa luta travada. Até o próximo vídeo dessa série, tá? Que o Senhor, com a graça poderosa, te ajude, nos ajude a lutar contra aquilo que nos seduz. E Ele vai nos ajudar. Tem graça poderosa para nos ajudar a vencer tudo isso. Deus te abençoe no nome santo de Jesus.